escreveu e está encenando uma história teatral na qual as mulheres assumem o protagonismo de quase todas as ações do dia a dia. Isso não é novidade para ninguém, né? Todos nós sabemos disso. Mas ela tratou de fazer isso numa linguagem infantil, para que as crianças pudessem entender exatamente o que é que o papel das mulheres é tão importante, muitas vezes mais importante que o dos homens, né? E eu estou falando da Lita Mogoff, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, muito jovem, muito talentosa, vai estar aqui com a gente, batendo um papo exatamente sobre isso, sobre essa peça, que na verdade é uma mensagem para que crianças e jovens entendam essa luta pela igualdade, né, das mulheres com os homens. Ensinem para nossas crianças, né? Mostrem história de uma maneira divertida, lúdica. Gostei de ver. É isso aí. Vamos de cueca? Gente, muito obrigada. Obrigado. Mais sucesso ainda pra vocês. Obrigada. Voltem sempre. Pode terminar de tomar aí a sopinha. Chefe. Obrigado pelo convite. Apareçam na lanchonete. Nós serão todos bem-vindos. Quem estiver em São Paulo, quem estiver passeando por São Paulo, apareça na lanchonete. Todos bem-vindos. Beijo pra vocês. Fiquem com Décio Pitinini. Sem cueca. A cueca fica com a gente. Eu vou tirar agora e já volto. Atenção, atenção! Notícia boa na área! Papo em Dia agora começa às 10h30. É isso mesmo. A partir de agora, Papo em Dia às 10h30 da manhã. Solta faíscas para todos os lados. Você brilha muito. Você não me já marca na agenda. 10h30 da manhã, Papo em Dia. Eu e você e eu. Fechou? Só vem! Ó, coisa boa! Bora, minha gente! Dois grandes cientistas se perdem no tempo através de uma incrível máquina e viajam por toda a história da humanidade. Aqui é Pearl Harbor. Pode falar. Estamos sob ataque. Não adianta querer mudar o curso da história. Uma das mais importantes séries da TV mundial. O Túnel do Tempo, com Robert Colbert, James Darren e um grande elenco. Em 4K. O mundo não vai acabar. Vejo que sabe os nossos nomes. Claro. Sei muito mais do que imaginam. Mas em que ano estamos? Toda sexta, a partir de 9 da noite. Rede Brasil de televisão. Uma TV ligada em você. Ele era um poderoso magnata que iria destruir uma grande reserva de ouro americana, até o maior agente do mundo aparecer em seu caminho. 007 contra Goldfinger, com Sean Connery, Gert Froh, Shirley Eaton e Honor Blackman. A trilha sonora de maior sucesso dos filmes do maior agente secreto do mundo. No Festival 007 da Sessão Matinê. 007 contra Goldfinger. Sábado, na Sessão Matinê, a partir das 4 da tarde. Rede Brasil de televisão. Uma TV ligada em você. Brasil de televisão. Uma TV ligada em você. Olha aí, pessoal. Estamos aqui recebendo a Lita Mogoff, que vai bater um papo com a gente sobre a Companhia Guarda-Chuva. Lita, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal a sua presença, você é muito simpática. Mas explica pra gente, o que é a Companhia Guarda-Chuva? Como é que surgiu a Companhia Guarda-Chuva? Eu fiz uma monografia na USP sobre memória política. Sou formada em psicologia política. E aí eu queria muito contar todas as histórias que eu tinha estudado, que eu tinha pesquisado, mas eu queria contar para as crianças. Então a companhia surgiu daí. A gente começou a fazer vídeos no YouTube, começou a desenvolver esse texto. O Tato Fischer veio dirigir, que é um diretor incrível. E aí a companhia foi crescendo
A gente desenvolveu jogos também para que as crianças possam assistir o espetáculo e levar para casa, estudar, refletir sobre as histórias dessas personalidades. Bacana. Essa peça, ela já está em cartaz? Ela entra em cartaz? Como é que é? A gente tem uma nova temporada agora, né? Uma curtíssima temporada ali na Funarte. Funarte São Paulo. Começa no dia 22, agora, né? Esse sábado. Sim. Mas a gente já fez as apresentações dela antes. A gente fez temporada no ano passado, em 2021 também. Então ela vem. E aí é legal porque o teatro vai crescendo, né? A gente vai acrescentando coisas, vai mudando coisas, é dinâmico. E a tua primeira experiência no teatro, ou você já vem de toda uma estrutura que te deu esse respaldo? E eu trabalho como atriz com teatro desde 2011. Ah, isso então é tem ótimo. Não, tem isso uma é ótimo. carga aí. Isso é ótimo. Mas você seguramente fazia peças adultas, não? Sim, Sim. a maioria. Mas fiz muita princesa também, bruxa. Primeiro você faz princesa, depois você passa dos 30 e começa a fazer bruxa. Pra você fazer princesa deve ser fácil. Agora, pra maquiadora te transformar em bruxa, deve ser um inferno. Agora, uma outra coisa. Essas personagens que você colocou nessa peça, como é que você as criou e com que intuito você criou tudo isso? Olha, foi muito difícil escolher, assim, da pesquisa que eu tinha, escolher algumas mulheres. Mas aí eu fiz uma escolha, eu escolhi a Aracide Carvalho, que é uma personalidade que a gente estuda muito pouco, as crianças pouco conhecem, mas que foi uma mulher incrível, né? Ela ajudou o povo judeu a entrar no Brasil, então ela tem esse ar de grande heroína. Tem a Maria Quitéria, que foi uma escolha muito fácil também, claro, porque é a primeira soldada mulher. Sim. A Maria Filipa, que é uma mulher negra que juntou outras mulheres para defender ali as praias da Bahia. Olha lá, tá lá a heroína da história, Maria Filipa, né? Essa é a Maria Filipa. A quem você acabou de se referir. Mas e aí? Continua. Bem, aí tem a Margarida Maria Alves, que é uma mulher que lutou pelos direitos das crianças lerem e escreverem no campo, lá na Paraíba. Então a gente fez essa escolha, assim, étnica, uma escolher mulheres de lugares diferentes do Brasil para sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo. Claro. E aí tem uma heroína que para mim é muito cara, assim, que é a minha avó. Tá bom, sem dúvida. A heroína. A heroína. Então a gente termina o espetáculo dizendo que essas mulheres que se dedicam à criação de crianças, os homens também, né, que se dedicam à educação, também são heróis, também são heroínas. Que bacana. Então, você se referiu à sua avó se chamava? Maria. Maria, né? Maria. Então, eu gostaria de conhecer um pouco mais, porque outras personagens históricas que você citou aqui dispensam a apresentação. Outras talvez a gente tenha que ser relembrado da importância delas, exatamente por essa coisa da mulher pouco ser vista como protagonista dos grandes eventos históricos. A não ser, claro, existem vários casos que sim, ela é lembrada, mas a maioria das vezes, infelizmente, a gente não tem essa cultura, você sabe disso, e até por isso é que você faz tanto sucesso com a tua peça. Então, eu queria, se você me permite, te pedir para você nos apresentar essa última heroína, nessa relação que você deu, a quem você se referiu, que é sua avó Maria. Opa! Você pode fazer isso pra gente? Agora. Então vamos lá, ué. Olha só, a Lita e a avó Maria. As histórias dessas mulheres me enchem de inspiração e orgulho. Será que você conhece também uma heroína assim de carne e osso?
uma heroína de verdade. Sem ser essas que têm poderes mágicos. Eu conheci uma heroína de carne e osso, que me contava histórias, que cantava músicas. Ela era minha avó e ela se chamava Maria. Ela gostava de contar histórias e tinha o superpoder de transformar ovos, farinha, leite em bolos, bolinhos e pastéis. O superpoder dela era o de contar histórias. E ela adorava contar histórias de animais mágicos, de sementinhas que alimentavam vilarejos inteiros. Tantas Marias, Dona Araci, Dona Margarida, são todas heroínas. Todas heroínas. Hey! Lindo, lindo, lindo. Que homenagem bonita, poxa vida. E a sua avó tá bem, é viva? Não, a minha avó faleceu há muitos anos. Ah, então ela não chegou a ver esse teu trabalho. Não, Que pena, que pena. Poxa vida. Não, mas ela certamente foi um mote para eu iniciar a pesquisa. Não, sem dúvida, tenho certeza disso. Agora, essa coisa de contar história para criança, você sabe que, principalmente na hora de dormir, nem sempre a gente é bem sucedido. Eu vou tentar contar o mais rápido possível, porque a entrevistada é você, não sou eu, mas é um testemunho meu só. Eu contava sempre histórias para minha filha na hora de dormir, né? Minha filha mais nova nasceu, eu já tinha 50 anos, né? E hoje ela tem 27, tá com vida própria e tal, é uma designer respeitada aí no mundo. Mas, seja como for, ela era uma pessoa muito imaginativa. E aí, de vez em quando, ela estava quase dormindo e ela disse: pai, conta uma história. Eu sentava no chão do lado da caminha, ela começava a contar. Só que as minhas histórias, elas vinham surgindo e eu ia despejando. Então tinha sempre um príncipe, um dragão, uma princesa, uma caverna, um rei, sei lá, né? Um bandido ou não. E aí o herói aparecia e aí ele dava um jeito de livrar não sei o que lá. E ele já empurrava um, empurrava outro. E aí minha mulher ouvia uma barulhada dos infernos no quarto ao lado onde ela dormia. Chegava lá, minha filha estava de pé na cama, fingindo que estava esgrimando com alguém que não existia, eu sentado no chão esperando, quase dormindo, né? Ou seja, quando você contar uma história para uma criança, tenta que essa história seja para ela dormir, não para ela sair esgrimando feito uma louca, com a cortina, com o travesseiro. Esse era o meu erro e acabou. Mas acho que deu asas à imaginação dela, de qualquer forma. Certamente deu asas à imaginação. Sabe que a gente tem um canal no YouTube que conta histórias e aí talvez ajude quem queira contar história para os filhos, para as crianças, sim, né? E aí o vídeo que mais tem acesso, que mais tem visualização, é o vídeo da Tarsila do Amaral. A gente conta a história da Tarsila, sim, e essa importância dela, os quadros que ela fez, e sempre usando objetos ordinários, então assim, lápis de cor, absolutamente comuns. Um chapéu, então a gente trabalha muito com isso, que não é diferente daquilo que a sua filha fazia. Sim. Né? Não, de repente, a Tarsila aí, né? Então, mas é aquele negócio da criança se colocar no papel do herói e da heroína, de repente, né? Que é a primeira atitude que todos nós tomamos quando escutamos uma história, né? Você sempre se coloca do lado do protagonista, né? Você não vai ser exatamente o antagonista, mas era um barato e continua sendo até hoje. Até hoje a gente brinca com isso. O nosso diretor, o Ocimar, está me informando que nós temos um VT da Rita Lee com uma história. Vamos por lá? Vamos. Essa menininha aqui se chama Rita Lee Jones.
Ela nasceu no último dia do ano de 1947, 31 de dezembro de 1947. Sabe, a Rita Lee Jones era filha de um inglês. Ele era dentista. E este homem inglês não tinha Lee no nome. Mas ele queria muito homenagear um militar inglês, o Robert Lee. Mas a história do Robert Lee talvez eu conte outro dia. O que importa é que o pai da Rita Lee queria tanto homenagear esse militar que colocou Lee no nome das filhas. E a nossa Rita virou Rita Lee Jones. Sabe, a nossa Rita nasceu no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e vivia no bairro chamado Vila Mariana. Lá no bairro da Vila Mariana, ela vivia numa casa que tinha um porão. Nesse porão tinha bastante espaço para ela brincar. Tinha até um pequeno palco onde ela fazia apresentações. Ela era a irmã mais nova e ela era muito danada. Ela e a sua irmã aprontavam todas. Elas até enchiam bexiga e estouravam bem perto dos adultos. Eram muito agitadas, muito mesmo. Mas elas tinham um segredo. Sensacional, sensacional. Realmente a Rita Lee morava na Vila Mariana, né? Antes de conhecer o Arnaldo Batista, se casar com ele, aquela coisa toda, o primeiro casamento dela. E eu era praticamente vizinho dela, né? 2 sobrados ali na rua Joaquim Távora, né? Eu morava um pouco mais embaixo, mas a gente sempre se via por aí. Mas a Rita Lee, infelizmente, nos deixou, e é uma lembrança maravilhosa que você trouxe para colocar nesse rol, né, de grandes heroínas, né, porque ela colaborou muito para que as mulheres pegassem esse protagonismo, pelo menos na história da música, né, de uma forma que nos Estados Unidos já existia, no Brasil existia, mas assim, casos esparsos. Uma da Dalva de Oliveira aqui, uma de Dircinha Batista ali, sabe, era sempre muito mais esparso, uma Araci de Almeida, depois as mais modernas e tal, mas sempre muito longe uma da outra, e de repente a Rita Lee passou a ser um elo que congregava estilos, e ela adorava isso, né? E no rock, né? Não, e no rock and roll. Quer dizer, a linguagem veio pegando desde os jovens, mas depois ousando gravar bolerinhos, outros estilos, e foi formidável, né? E escreveu para criança, né? Sem dúvida, também. Então, realmente muito bem lembrada e muito corajosa essa tua ideia de pegar não só essas heroínas históricas, como até as pessoas da família que, obviamente, na pessoa da sua avó, na presença da sua avó, acabam representando as avós de todas aquelas crianças que estão na plateia e que vão prestar mais atenção nos seus avós depois de verem a sua peça, né? Sabe que no caminho para cá eu vi que saiu uma pesquisa recente que as meninas, a partir dos 5 anos de idade, elas já começam a se sentir incapazes. Então elas já começam a achar que elas não podem ser astronautas, elas não podem ser cantoras. É mesmo? A partir dos 5 anos elas já começam a identificar algumas questões sociais que dizem não para elas. E aí achei isso muito interessante, porque o foco do espetáculo é justamente mostrar para as meninas que elas são capazes. Sim. Né, de desenvolver as suas habilidades e transformar em superpoderes. Que é o que a gente brinca o tempo todo no espetáculo. Claro. A produção está me dizendo para a gente dar uma olhada agora nesse vídeo com a Berta Lutz. Essa menininha aqui se chama Berta Lutz. Ela nasceu em 1894 aqui no Brasil. A Berta Lutz
se formou bióloga lá na Universidade de Sorbonne, na França. Chique, né? Tão chique que parece muito chique, né? Quando a Beth estudou lá na França, ela conheceu muitas mulheres. E essas mulheres lutavam por seus direitos, principalmente pelo direito da mulher de votar. A Berta Lutz ficou encantada com aquelas mulheres. E ela pensava, quando eu voltar para o Brasil, preciso fazer algo assim. Lutar pelo direito das mulheres. Quando a nossa Berta voltou para o Brasil, ela foi trabalhar lá no Museu Nacional. Mas ela ficava com aquela coisa do direito das mulheres na cabeça. Ficava. Ai, não consigo tirar isso da minha cabeça. Tinha uma ideia. Vou escrever um artigo no jornal. E em 1918, a Berta Lutz escreveu o artigo Somos Filhas de Tais Mulheres. Um artigo que falava sobre a parte... Incrível. O texto está muito bom, hein? O texto é todo teu. Todo meu. Pro bem ou pro mal? Às vezes não é tão legal, às vezes é legal. Não, claro, pro bem e pro mal é tudo, né? Mas muito bom, ele é absolutamente didático, sem ser chato, né? Sem ser discursivo. Perfeito, tá na medida, poxa vida, fantástico. E você sabe que no espetáculo, essa nova temporada, a gente tem uma novidade, que é a presença de uma musicista em cena. Ah, que bacana! E aí ela vai fazendo esses efeitos sonoros, que até então eram eletrônicos. Sim. E agora ela vai fazendo ao vivo ali e usando instrumentos fáceis que as crianças conseguem identificar. Então, o cano de PVC, o xilofone, todas essas... ela é mais uma sonoplasta do que uma musicista em cena, né? Nesse ponto sim, tem razão. Que bacana, que bacana. Você tem ideia dessa tua iniciativa aqui já ter tido alguma repercussão internacional? Não apenas sobre a tua peça, mas inspirada em algumas outras dramaturgas ou atrizes ou escritoras, enfim, terem resolvido fazer um espetáculo parecido com esse, até para criar uma consciência nas crianças, nas mulheres, desde a mais tenra idade até a idade adulta, da importância que elas têm que ter dentro desse protagonismo todo? Olha, eu ainda não ouvi falar. Mas, quando eu estava lá atrás escrevendo esse projeto, eu me inspirei muito na Pipi Meias Longas. Sim. Que é uma personagem infantil, mas ela é bem, bem antiga, né? Acho que ela é da década de 20, se não me engano. E é uma personagem muito revolucionária, apesar de ser uma criança. Claro. Uma criança, né, desse mundo imaginário. Claro, assim. claro. Poxa vida, as tuas referências são sempre muito fortes, né? Você traz a inspiração não só de muito tempo atrás, mas de personagens realmente muito fortes. Em cena é só você? Só eu. Eu e um monte de bonecos. Tem esse livro e tem um Google, que a gente chama de Google. De Google. O Google, para explicar algumas palavras difíceis. Por exemplo, independência. Sei. Então eu tô ali fazendo, de repente, independência. O que é independência? Claro, claro. E aí, esse Google aparece e a gente tem a explicação do que é independência, para que as crianças possam, de fato, entender. Para aquelas crianças que recebem a palavra na escola e não têm a menor ideia do que ela significa, a Lita explica. Vamos colocar no ar a Dandara? Opa! Vamos lá. Essa menininha aqui se chama Dandara. A gente não sabe que ano a Dandara nasceu, mas a gente sabe que por volta de 1670 ela vivia aqui no Brasil. Faz um tempão, né? Ela também não nasceu no Brasil, ela nasceu lá no continente africano.
E ela veio pra cá contra a vontade dela. A Dandara foi escravizada. Quer dizer que ela foi sequestrada. Tiraram a Dandara das terras em que ela vivia, trouxeram para o Brasil e aqui ela era obrigada a trabalhar, mesmo que ela não quisesse, porque se ela se negasse, ela apanhava. Assim como a Dandara, muitas outras pessoas negras foram escravizadas e obrigadas a trabalhar aqui no Brasil. Sabe, essas pessoas às vezes conseguiam fugir, então formavam quilombos. Você sabe o que quer dizer quilombo? Quilombo eram bairros, comunidades que as pessoas que fugiam construíam para viverem felizes. Eles trabalhavam, construíam suas casas, plantavam e viviam em uma verdadeira comunidade. O quilombo que a Dandara vivia chamava Palmares e foi o maior quilombo que existiu no Brasil. Olha, sensacional, meu Deus do céu. E a Dandara foi uma personagem heróica, né? Absolutamente heróica, não como símbolo do feminismo ou de alguma bandeira que possa se... Quer dizer, claro, da bandeira da liberdade, né? Da liberdade individual e dos direitos humanos de cada um de nós, tanto de mulheres, mas também os dos homens. Né? E há quilombos que ainda resistem aí. Eu estava vendo ontem uma matéria da Folha de São Paulo, ontem, e uma matéria incrível, que se vocês puderem dar uma olhadinha na Folha de São Paulo, acho que de ontem, está sensacional. Não vou nem tentar dizer o que eles dizem ali, porque está simplesmente sensacional. Mas, Lita, dentro da tua família, quem é ator, quem é diretor, quem é produtor teatral, quem é que tem alguma tendência a essa área artística? Olha, a companhia é formada por mim, minha irmã Tamires Moura, que é ilustradora e produtora, e o meu companheiro Enio Cunha, que faz os nossos cenários, né? E também faz a edição dos vídeos que a gente viu. Mas a gente não tem, assim, na família, né? Grandes inspirações. Não temos. Quer dizer, vocês não vêm com a veia artística da ancestralidade até agora? Não. Não. Embora a vovó contasse muitas histórias, então, e isso permeou, né? Mas ela não era uma contadora de histórias profissional. Sim. Não, mas de qualquer forma, eu acho que não há nenhuma necessidade para ela ser uma contadora de histórias profissionais, já que ela te inspirou tanto a ser quem você é hoje. A primeira pessoa, a primeira mulher que você resolveu homenagear, dentre tantas famosas, pegar uma que era conhecida na sua família, mas não do público-alvo, e ser a sua avó, caramba, sua avó deve ter sido uma pessoa realmente, com toda certeza foi uma pessoa extraordinária e com toda a veia artística do mundo. Ah, sim. Ela tinha uma habilidade de contar histórias enquanto ela... Hoje em dia ninguém mais faz isso, mas ela tinha uma coisa de escolher feijão. Ah, sim, escolher feijão era uma coisa que todo mundo fazia naquela época, né? E aí ela tinha uma hortinha ali no fundo do quintal, ela tirava o feijão dali. Sim. E eu era muito pequena, então ela me sentava numa cadeira e ela ia contando história e separando o feijão da pedra, o feijão que era bom, que não era, quebrando aquela vagem, e ela ia fazendo os personagens ali com aquele material. Que coisa! Que era uma coisa que me deixava muito encantada. Assim. Você quer uma veia artística maior que essa? Você transformar cascas de feijão, né, em personagens, né? Que coisa! E esses personagens seguramente não eram personagens históricos, eram personagens de uma história que ela ia desenvolvendo já. Ela ia inventando. Então, às vezes, não tinha um final. Às vezes ela ficava meio perdida ali. Acabava o feijão. Acabava o feijão, acabava a história. A história ficava sem fim, né? Morria todo mundo. E o melhor de tudo é que depois de contar a história, vocês comiam os personagens.
fantástico, né? Na verdade, eu ainda ia cozinhar, mas demorava um pouco. É uma história heróico-troglodita. Ela ia contando ali, de repente ela tinha outra coisa pra fazer, ela, depois eu termino. E se perdia pra sempre. E não adiantava tentar lembrar, né? Não, porque ela não lembrava mais quem eram os personagens. Né? Vó, você parou naquele quinto feijão que era um pirata. Ai, que coisa fantástica. Você agora há pouco disse uma coisa que me deixou meio encafifado. Eu não pensei que as crianças atualmente elas estivessem desistindo de seus sonhos mais malucos, mais delirantes, malucos não, mas delirantes, numa idade tão pequena, 5 anos de idade. As crianças, ou pelo menos as meninas, sabem o que elas, até onde elas podem ir, e tem certas coisas que não dá nem para sonhar. Olha, nem para sonhar, eu acho que é o pior castigo que alguém pode ter. Eu tenho bem mais que 5 anos. Um pouquinho. Não, um pouquinho, vezes tudo. E eu continuo sonhando, com tudo. Não tem nenhum limite para as coisas que eu invento para mim mesmo diariamente. Não estou dizendo que é de vez em quando, diariamente. Tem aí os problemas que tiver. Você acha que isso se repete também com os meninos, ou eles também, com 5 anos, continuam dizendo: eu quero ser bombeiro, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser astronauta, eu quero ser cantor? É mais comum os meninos, pela tua observação, obviamente, não desistirem tão cedo, ou só as meninas por causa desse bloqueio do protagonismo? Então, pela minha pesquisa, eu percebo que as meninas desistem antes. Claro que os meninos vão ser podados depois, né? Claro. Mas as meninas desistem antes, inclusive os meninos também. Por isso que é tão importante que eles assistam a peça também, não é só para meninas. Eles ajudam a podar as garotas. Então, numa brincadeira, quando a menina fala: eu vou ser o pirata. Você não pode ser pirata, porque você é menina. Então fica a pirata. Isso. Né? Não pode. Geralmente os meninos empurram as meninas para alguns personagens nas brincadeiras que às vezes elas não querem. Geralmente o personagem menos atraente, né? Sim. Ainda que seja um vilão, não será uma menina. Vai ser o pessoal do segundo time. Isso, e por isso que é importante trazer essas personagens que foram reais, então assim, de fato é possível, claro. para esse imaginário, para povoar aí essa imaginação de personagens fortes, capazes. Fantástico. Gente, vamos colocar no ar o Instagram da Lita. Vamos dar uma olhada lá? Olha lá, as fotos todas. As fotos são todas da peça, não? A maioria da peça. A maioria, né? Isso. Sim, eu tô vendo ali. Puxa vida, olha que bacana. Tem ali o Dia do Meio Ambiente, um espetáculo que a gente fez ao ar livre. As heroínas todas ali também, a pelo Rita, menos boa ali. parte delas, né? Olha os jogos educativos que a gente faz. Esses jogos são jogos boca a boca ou é tabuleiro? São jogos de cartas e jogos de tabuleiro. Cartas e tabuleiros. Olha que o jogo de tabuleiro, inclusive, foi feito para acompanhar o espetáculo. Sim. Então tem essas personagens do espetáculo. Bacana, muito legal, muito legal. Gente, qual é a forma de entrar em contato com a Lita para pedir para ela fazer espetáculos na sua cidade? Você que é de uma cidade próxima a São Paulo ou distante de outro estado e que nós atingimos, o telefone está lá, né? Está aí embaixo, ali no rodapé do vídeo, está lá o telefone da Lita, né? Você pode entrar em contato. Né? O site, que também é Cia Guarda-Chuva, o canal no YouTube, que pode usar à vontade, mostrar para os alunos. A gente atende muito escolas, inclusive levando o jogo e a peça. Então, vamos povoar esse imaginário de mulheres fortes. Então, você só não vai encontrar
a sua avó no palco, onde quer que você esteja, se você for um neto desnaturado e não telefonar para a Lita. Não é isso? É isso. Ora, pipoca. Então é isso aí. Lita, queria agradecer muitíssimo a tua presença, foi muito legal, foi um papo assim, daqueles que deixa a gente mais leve, né? Eu não sei que eu estou precisando emagrecer, mas mesmo assim eu já fiquei mais leve depois dessa nossa conversa tão gostosa e como uma heroína como você, que nos dias de hoje, com tantas vertentes para poder ganhar dinheiro, para poder se destacar de alguma forma no mundo empresarial, no mundo artístico também, resolveu fazer aquilo que o teu coração e a tua mente determinaram. Respeitar todas as mulheres, sem nenhuma distinção, incluindo nelas ou fazendo com que elas sejam comparáveis à sua Vó Maria. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E quando você quiser, o caminho é esse, você sabe. Estamos à disposição. Obrigada, tá bom? Décio. Muito obrigada. Obrigado você. Gente, depois dessa, dessa descarga toda que nós tivemos aqui de tensões falando sobre esse assunto maravilhoso, eu só tenho a dizer que amanhã a gente está de volta. É uma ameaça também, tá bom? Então, tchau. Meu peito não é